Então, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo resposta, não é? Justamente sobre o tema a respeito das heresias, né? Estamos falando sobre heresia, como que eu tenho falado aqui no canal, né, sobre o arminianismo ser heresia, e pessoas aparecem também para defender o arminianismo, até entre os que se chamam de calvinistas, não é? E também para tentar manter uma coerência, não é? Entendendo que se nós, os calvinistas tratam o arminianismo como heresia, então, do mesmo jeito, os arminianos tratam o calvinismo como heresia. Vamos pensar sobre isso então, tá? Acho que é um assunto interessante. Então, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal, tá bom? Aproveite todo o conteúdo que tem conteúdo demais para vocês aqui. Mais de 1000 vídeos, hein? Trabalhei para vocês aí que só. Para que vocês pudessem conhecer mais sobre fé reformada. E espero que esteja gerando frutos, tá? Então, vamos continuar nesse trabalho. Vamos lá. Então, irmãos, duas pessoas, na verdade três, comentaram aqui no canal, mais recentemente. Duas delas falando sobre o arminianismo, no caso dizendo que o calvinismo, para eles, numa questão de coerência, também é visto como heresia para eles, né? E uma outra pessoa falou sobre o fato de que muitos têm usado, né, a questão de alguns pais da igreja, como por exemplo João Crisóstomo, que tinha uma visão, né, analisando assim, a grosso modo, sinergista, e que ele não foi visto como um herege na história. Logo, usando essa argumentação, essa lógica, então também arminianismo não deveria ser visto como heresia, tá? Então vamos pensar sobre isso, porque é bem curioso, tá? Primeiro respondendo àqueles que têm usado João Crisóstomo e até de repente outros, até reformadores também, ah, como sendo, na verdade, uma base para afirmar que não devemos tratar o arminianismo como heresia. Então, vamos lá. N- E também pensando na questão dos que tratam aí os arminianos que falam que o calvinismo é heresia. Vamos pensar em tudo isso aí, certo? Porque assim, olha, a questão de heresia, né? Quem é que define o que é heresia? Tá? Não pode ser eu, né? Uma pessoa, um indivíduo. Não é disso que se trata. Então, a heresia, eu chamar uma corrente teológica, sei lá, um aspecto de uma tradição de herege, basicamente, não consiste simplesmente no fato de que eu entendo como heresia. Eu não posso, como indivíduo, determinar o que é heresia. Não dá, né? Eu posso até explicar uma definição de heresia, mas eu não posso dizer, né, determinar e fazer valer que alguém é herege. Ou então que alguma resolução, algum dogma é uma heresia. Certo? Então isso é muito importante compreender já de início, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos sobre, quando eu estou defendendo que arminianismo é heresia, eu não estou falando a partir de mim mesmo. Não é simplesmente a opinião pessoal minha. Eu acho que arminianismo é heresia. Não. Eu estou apenas assumindo aquilo que eu herdei da tradição reformada, certo? A qual eu faço parte, e também, não é, subscrevo as confissões, certo? E é claro, assumo e concordo com aquilo que foi definido a nível de sínodo, de concílio, e não de indivíduos, certo? Então não é uma questão de um time contra o outro, um indivíduo contra o outro, tá? Não é questão de, Francisco Romaros disse que Armínio é herege. Não, não é? Mas um concílio das igrejas reformadas definiu isso, depois de avaliar a remonstrância, certo? Um sínodo que, embora tivesse um caráter nacional, não é? Ganhou características também internacionais, porque vários delegados de outros países foram chamados também. Nem todos puderam comparecer, mas havia muitos representantes de outros países, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem uma live aqui feita com o pastor Abramo, decifrando o quadro, não é, do sino de Dort. Então vale a pena assistir. Mas para entender isso aí, quando eu estou dizendo que arminianismo é uma heresia, eu não estou pensando na remonstrância, eu digo, né? Eu não estou simplesmente colocando a minha opinião pessoal como sendo determinante. Eu não posso fazer isso. Quem sou eu? Eu sou um indivíduo. Não é? Eu estou apenas afirmando e repetindo aquilo que foi dito, não é? Não por um teólogo em particular, mas por um concílio das igrejas reformadas. Certo? Então, esse é o ponto. Primeiro, porque o arminianismo surgiu como um problema nas igrejas reformadas, dentro das igrejas reformadas, não é?
Então, se vocês forem dar uma olhadinha aqui no canal também, vão encontrar palestras, não é, a respeito do contexto de Dort, tanto histórico como também do conteúdo, onde eu falo sobre os pré-arminianos. Então, os pré-arminianos já eram holandeses, né, porque eu estou falando da tradição reformada continental com ênfase na Holanda, então especialmente a Holanda, né, pensando no sino de Dort, né, holandês, etc. Então, pré-arminianos, pessoas que já estavam ali como pastores, professores, pessoas de influência naquele contexto, já estavam combatendo o calvinismo, mesmo dentro das igrejas reformadas, entendeu? Não é? Então, assim, observem bem, não é? Então, é uma questão dali, do contexto da Holanda, e o arminianismo surge nesse contexto. Então, as igrejas da Holanda, as igrejas reformadas, é que resolvem esse problema. Não é? E é claro que convidam, nesse sentido, chamam outros delegados de outras igrejas, não é? De outros países, para também cooperarem com conselhos, etc. Então, observe que o sínodo foi nacional, mas teve também características internacionais por causa disso. Não é? Isso mostra, não é? Dort mostra a unidade da fé entre as igrejas reformadas. Entende? Então, naquele contexto foram as igrejas reformadas, representadas por seus delegados, por seus teólogos e pastores, que condenaram o arminianismo como heresia, a remonstrância, para ficar um pouco mais claro, como heresia. Entendeu? Então não é opinião pessoal, não é? Isso é muito importante. É claro que eu concordo, esse é o meu pensamento porque eu sou um reformado, eu tenho que ser coerente, é óbvio, é assim que eu penso. Mas eu não me apoio apenas na minha opinião pessoal, e sim na decisão de um concílio, né? Eu, como indivíduo, sou incompetente para dizer o que é e o que não é. Então, não é, nós olhamos para a igreja enquanto instituição, enquanto organização, como povo de Deus, não é, que estava combatendo ali aquilo que entendia como heresia, certo? Já do lado arminiano, para entender, eu entendo, tá? Eu entendo o arminiano, os arminianos que estão dizendo isso, e concordo com a tentativa de coerência deles. Não é? Uma vez que o que se chama de calvinismo ou arminianismo são tão antagônicos, então eles se anulam nesse sentido. Né? Ou é uma coisa ou é outra. Tá certo. Então, nesse sentido, né, de tentar ser coerente, dizer bem assim, nós também entendemos o calvinismo como sendo uma heresia porque é antagônico ao nosso sistema de doutrina, né? Que seja, ah, nesse sentido, sim. Mas no sentido geral, né, nós podemos compreender o seguinte. Quer dizer, na verdade, isso é de sentido geral. Mas no sentido específico, objetivo, não faz sentido. Por quê? Porque foram as igrejas reformadas que condenaram o arminianismo, certo? Que igreja arminiana havia? O arminianismo surgiu dentro das igrejas reformadas, né? E foi resolvido dentro das igrejas reformadas. Que igreja arminiana havia para condenar o calvinismo? Né? Isso não faz o menor sentido. Então, as opiniões de indivíduos espalhados, entende? Não são opiniões, digamos assim, conciliares de verdade. Né? O arminianismo nem mesmo uma teologia de verdade é. É apenas uma soteriologia. E uma soteriologia que não traz nenhum tipo de inovação. Se alguém fosse pensar uma mudança, uma nova reforma de jeito nenhum. Né? O que o arminianismo é simplesmente não é um tipo de catolicismo romano ou molinismo versão gourmet. Né? É simplesmente isso. Você vai analisar o que foi ensinado por Armínio, já era crido pelos católicos romanos, né? Que estavam em oposição ao pensamento da reforma. Então, nesse sentido, tá? Não faz entendeu? Porque eu até explico aqui mais uma vez. Por que para mim não faz sentido, até mesmo debate, né? Com arminiano, ou com católico romano, ou com qualquer outro aí, né? Embora católico romano, pelo menos você tem uma tradição que é real, não é uma teologia, não é que parece mais um parasita que pode usar várias denominações, né? Como hospedeiros. Arminianismo é isso, é só uma soteriologia, tá? É somente isso, ok? E mesmo os arminianos de hoje não são iguais aos arminianos daqueles dias. Isso é muito claro, né? Muito claro. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Em relação ao todo. Eles podem manter aquilo que é a soteriologia, certo? Mas o resto, não. Então, é para compreender isso aí, entendeu? Quando um arminiano está dizendo que o calvinismo é heresia, são opiniões de indivíduos separados que concordam entre si, mas não falam como igreja. Quando nós dizemos que o arminianismo é uma heresia, falamos isso, não é, justamente apoiados na decisão das igrejas reformadas daqueles dias, tá? Então, para nós é outra coisa, entendeu? Para nós isso é válido, é oficial. O que está fora, os excomungados, digamos assim, para nós não tem, entre aspas, usando esse linguajar, né, ceboso de hoje, não tem lugar de fala. Essa é a realidade. Então,
discutir com o arminiano para quê? Né? Qual o sentido disso? Eu considero como excomungado. Né? É assim. E se fosse perguntar, por exemplo, para um católico romano sobre nós protestantes, ele diria a mesma coisa. Né? Isso é coerência. A realidade é essa. Tá? Então, eu só queria, claro, respeitando as devidas proporções, dizer isso. A outra questão é a questão sobre João Crisóstomo, que alguns aí que se dizem calvinistas, não é? Ah, estão usando, né? E até outros também, para dizer que, na verdade, as pessoas que pensavam diferente, né? Por exemplo, de maneira sinergista, não eram vistos como hereges na história da igreja. Aí, mais uma vez, né? Esse tipo de argumento que alguns supostos calvinistas têm usado para defender os arminianos, né? Com essa síndrome de ecumenismo terrível aí, é um argumento falacioso, tá? Não é assim, tipo, João Crisóstomo pensava desse jeito, herege. Não. Nem com os arminianos foram assim, os remonstrantes. Não é assim, tá? Não é tipo, alguém lançou uma ideia diferente, é um herege. Não. Para que isso aconteça, isso demanda tempo, tá? Muitos contatos vão acontecer, conversas, debates, discussões, a coisa vai se intensificar, isso demora anos. Até que, não é, se perceba que aquela nova ideia, ou aquela ideia que é oposta à ideia vigente, esteja causando um mal realmente à cristandade e seja necessário realmente reunir teólogos, doutores da igreja, para debater sobre o assunto e dar uma decisão. Percebe? Então, por exemplo, não é, sinergismo só vai ser condenado em sínodos, em concílios da história da igreja, tá? Isso vai até pensando não em João Crisóstomo apenas, ok? Ele faz parte ainda da patrística, mas você vai analisar a patrística como um todo, vai notar que havia muitas discordâncias com relação a eles, certo? E mais pra frente, pensando, por exemplo, em Agostinho e Pelágio, né? Não foi somente assim. Pelágio pensou diferente de Agostinho. Pronto, é um herege. Não. Isso demorou. Debates aconteceram, tá? Não foi uma coisa simples. Entende? E só depois é que o pelagianismo foi condenado e só depois é que o semi-pelagianismo foi condenado, né? Em concílios da igreja, tá? Então é muito importante compreender isso. Então esse argumento de que, mas eles não eram vistos como hereges, olhando para o contexto deles, é falacioso. Tudo se resolve com relação a concílios. Inclusive, pensando também nesse mesmo exemplo e voltando para os arminianos, lembrando disso, a ameaça, não contra a fé reformada não começou quando Armínio era professor e pastor. Começou muito antes, né? Começou muito antes. Não é? Dentro do contexto da Holanda, você já tinha Erasmus, não é, que era humanista, que já estava batalhando contra Lutero. Não é? Albertus Pigius, por exemplo, que foi mais ou menos o que Erasmo foi para Lutero, um oponente, não é? Ele foi para Calvino, escreveu muita coisa contra a fé reformada, contra Calvino mesmo. E Calvino respondeu, se eu não me engano, com 6 livros. Então, assim, veja, isso já estava na Holanda, não é? E nesse contexto onde as igrejas reformadas vão crescendo na Holanda. Havia oposição, né? Não era todos, digamos assim, todos os cantões, não é? Ou distritos holandeses que eram reformados. Havia muito catolicismo romano ainda, então havia oposição, não é? E mesmo pensando naqueles que já eram membros de igrejas reformadas, que tinham sido monges, católicos romanos, tornaram-se luteranos, depois de luteranos tornaram-se reformados também, sendo aceito como membros, né, pastores e professores, eles também começaram, antes de Armínio, a fomentar um pensamento oposto, por exemplo, abrindo mão e rejeitando o conceito de justificação pela fé, que vem tanto de Lutero como de Calvino, a compreensão correta bíblica, né? E eles já tinham discordância com isso, né? E mais outros também. Hermann Heberts, por exemplo, que era um pastor reformado, também. Então eles estavam já há um tempo, não é? Tanto é que demorou, eles influenciaram muito, eles ensinaram até serem, por exemplo, até perderem os seus ofícios, os seus cargos, por concílios estaduais ou nacionais. Demorou, tá? Quando surge, por exemplo, essa questão, e depois Armínio começa a repetir certos discursos, não é? Igual, por exemplo, a dos seus professores, como Caspar Corras, por exemplo, isso acontece e não é rapidamente que Armínio é visto como um herege e acabou. Não, ele era um pastor reformado e morreu como um pastor reformado, né? Nós sabemos justamente do que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo ali, sabemos muito bem da sua desonestidade, né, confessional, sabemos de tudo isso aí. Sabemos tudo. Por quê? Porque ele tem um contexto, ele surge de um contexto, tá? E ele estava repetindo justamente o mesmo discurso que Colos estava repetindo,
Tá? Então tem autores que vão tratar Kohlhaas, por exemplo, como sendo o precursor de Armínio direto. Embora que outros também estavam fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa. E mesmo assim, observe bem, isso demorou muito tempo. Foi muito tempo de debate, de discussões, de boa parte das pessoas se dividindo na Holanda, sendo membros das igrejas reformadas, até acontecer o Sino de Dort. Tá? Então não é assim. Não é quando nós vamos falar que algo é uma heresia, nós nos referimos justamente às decisões não de um indivíduo ou de indivíduos particulares, mas de sínodos, de concílios da igreja que foram convocados, porque de fato a ideia em oposição à fé vigente, à fé oficial, doutrina oficial, não é, já estava realmente ameaçando a estabilidade da cristandade. Essa é a questão, tá? Então é muito importante saber diferenciar essas questões aí, certo? Espero ter sido útil para vocês, não é? E especialmente para lembrar disso, não é, que tratar arminianismo como heresia não é mera opinião de alguns pastores ou cristãos que são chamados de calvinistas, que gostam de ficar brigando na internet. Nada a ver uma coisa com a outra. Se tem uma pessoa que gosta de ficar brigando na internet, que brigue, isso não é problema meu. Mas, pessoalmente, eu não estou atacando ninguém em particular, indivíduos, de forma nenhuma. Eu só estou sendo coerente com a tradição das igrejas reformadas. E, na tradição reformada, diferente do que muitos líderes, não é, fanfarrões e ecumênicos estão dizendo, sim, arminianismo é heresia. Tá certo? Não tem como mudar os fatos. Não adianta fazer revisionismo. Então é simples assim. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero ter sido claro com relação a isso. Valeu e até o próximo vídeo. Finalmente, se você gostou do vídeo, aproveita, se inscreve no canal, dá o joinha, marca o sininho e compartilha com todo mundo que você conhece. Afinal de contas, talvez seja um conteúdo necessário para muitas pessoas que você conhece. Se você quer se aprofundar sobre o conhecimento a respeito de Dort, a história de Dort, a teologia de Dort, então não deixe de adquirir a coleção da Graafa Editora, onde você vai ter 4 livros muito importantes. Os Cânones de Dort, da Graafa Editora, a melhor versão que nós temos em língua portuguesa, traduzido a partir do texto original. O primeiro comentário em língua portuguesa sobre os Cânones de Dort, do pastor Abraham de Graaf, e também 2 volumes sobre a história de Dort. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para que você conheça o contexto, a história e também a teologia daqueles que defenderam a fé reformada contra os remonstrantes no século XVII. E se você tem aproveitado o conteúdo do canal e deseja contribuir também com o nosso trabalho aqui, fica à sua disposição, logo aqui abaixo, o QR Code para que você possa fazer uma doação. Aí é com você, tá certo? Se o conteúdo está edificando sua vida, então seja também um patrocinador desse trabalho do canal Cultura Reformada. Muito obrigado. Aproveita e assista outro vídeo.